Olá, meu nome é Everton Leite. Gostaria de iniciar agradecendo o aceite do meu artigo e pela presença de todos. Minha comunicação tem como título Casa Arquivo, Encontros entre Memória, Narrativa e Arquivo em uma pesquisa em artes visuais, onde vou apresentar a minha pesquisa que está em fase inicial junto ao programa de pós-graduação em artes visuais, na linha Processos de Criação e Práticas do Cotidiano, da Universidade Federal de Pelotas. Tenho como orientadora a professora doutora Helena Gomes Sacco. Aqui eu apresento o resumo do meu artigo e aqui eu apresento as palavras-chave: casa-arquivo, narrativas visuais, memória, processo artístico e artes visuais. A minha pesquisa concentra-se em meu processo de criação desenvolvido em diferentes linguagens e que tem sido criado a partir de um arquivo composto por um conjunto de objetos e fatos de família, documentos específicos da minha infância, adolescência e vida adulta, correspondências, gravações de narrativas orais e escritas, diários e registros fotográficos da minha casa, também outros elementos do meu cotidiano e acontecimentos. A partir desses documentos, aplico diversos procedimentos artísticos, como duplicações, apropriações, interferências, explorações da imagem e da materialidade, com a intenção de promover outro olhar sobre algum objeto, material, espaço ou acontecimento cotidiano, tendo a casa que resido em Almirante Tamandaré, no Paraná, como delimitador físico e poético do arquivo, pois todos os itens são alocados e organizados na minha casa ou ainda possuem uma relação com a mesma. A casa em minha pesquisa sempre foi um ponto inicial para o meu processo artístico. A partir de observações do espaço, dos objetos, das pessoas que ocupam esse espaço, levantei minhas primeiras questões poéticas. Como caminho teórico para se pensar a casa, trago a contribuição de dois autores que atravessam minha pesquisa. Para Bachelard, a nossa casa é nosso canto do mundo. Ela, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. E pensando numa relação entre casa e arquivo, eu trago a contribuição de Derrida, dizendo que a casa, nessa domiciliação, nessa obtenção consensual do domicílio, foi onde os arquivos nasceram. A morada, este lugar onde se demoravam. Então, seria na casa o lugar do arquivo. É, assim, eu acredito na casa como um lugar responsável por guardar o tempo, conservar as memórias, as narrativas, os objetos atrelados a ela. Então, na minha pesquisa, a casa guardaria a história da minha família, possibilita que através dos documentos eu conheça e compreenda um pouco da minha história. A partir disso, eu trago a relação da casa com a memória, pois alguns dos itens arquivados funcionam como ativadores e muitas vezes acabam sendo incorporados ou se tornam essenciais para o processo dos trabalhos. Também a memória se liga à casa por questões relativas à identidade. A casa contribui para o entendimento de minha formação como pessoa e artista, em relação ao passado e o presente. Como eu disse anteriormente, essas lembranças são documentadas e muitas vezes são transcritas em narrativas, tanto em texto quanto em áudio, e narram as histórias de família, da minha infância, da juventude dos meus pais, de hábitos e costumes antigos. Para elucidar essas questões, eu trago o trabalho Casa Pré-Fabricada da artista Irisa Helena, que é uma das referências da minha pesquisa, onde podemos observar que a memória da casa está estritamente ligada às memórias do morador. No trabalho, a casa é construída de duas formas através do relato de Dona Genô, uma senhora que migrou na juventude do interior da Paraíba para trabalhar na construção de Brasília, e de Brasília para repousar a velhice na cidade de Olhos d'Água, em Goiás, e também através de imagens das ruínas de uma casa, como vemos aqui no slide. Na narrativa, somos levados a olhar as imagens e construir mentalmente a casa e a história de Dona Genô. Vamos passeando pelos cômodos e descobrindo as transformações e mudanças na vida dessa mulher. Assim, a casa é materializada através da oralidade e da a narrativa da vida à casa, e a voz gravada arquiva a vida. A narrativa também é muito importante dentro do meu processo artístico e encontra seu lugar junto à casa, pois quando criança uma das coisas que mais gostava era de ouvir histórias. Elas faziam parte da minha rotina. Então, sendo assim, o principal objetivo da minha pesquisa atualmente é investigar na relação da casa com o arquivo, com as memórias e com as narrativas, possibilidades de ativação do meu processo artístico, também formas de apresentação, organização e soluções para os meus trabalhos. Para contribuir na conversa sobre arquivo, casa, memória e narrativa, eu vou apresentar o meu processo artístico relacionado ao trabalho álbum de figurinhas,
casa. A- é, Aqui eu trago uma definição do que é arquivo pela autora Priscila Arantes. Arquivo, então, seria esse sistema ordenado de documentos e registros, tanto verbais quanto visuais, organizados para determinado fim. Ele é usualmente visto como um depositário de documentos, fonte factual de uma suposta história a ser contada. Então, a partir disso, eu monto os arquivos a partir de coleta de objetos e narrativas que se destacam no meu cotidiano. Atualmente, eu divido os arquivos em três categorias. O arquivo Nápoles Carne, onde eu reúno objetos e narrativas da minha avó, Branco de Titânio, também documentos da minha infância, da minha casa de infância, e Verde Piscina, que são coisas que reuni nos últimos 5 anos. Dito isso, então trabalho álbum de figurinhas casa partiu de experimentos para um arquivo fotográfico da minha casa após ter sido invadida e roubada, gerando um desconforto entre os moradores com esses espaços e os objetos. A partir desse evento, escrevi uma narrativa textual acerca da invasão, refletindo sobre o fato de que a casa tinha sido violada, mas as memórias referentes ao espaço estavam intactas. Em paralelo, iniciei um experimento fotográfico, que consistia em fotografar os residentes, posando junto ao cômodo que continha alguma relação afetiva para eles. Também foram adicionados aos registros objetos que se destacavam para as pessoas naquele ambiente, onde eu procuro enfatizar as relações de afeto entre as pessoas, os objetos e o espaço. O trabalho participou de uma exposição coletiva chamada Atemporalidade, no Museu Alfredo Anderson, em Curitiba, Paraná, no ano de 2017. Para a exposição, montei o trabalho em forma sequencial, um do lado do outro, para prevalecer a narrativa visual e textual. Eu tinha como intenção que as narrativas permitissem ao público a se colocar nas memórias da casa, mas agora como convidados, e não mais como um invasor. Para a exposição, a crítica e pesquisadora Denise Bandeira escreveu um texto onde ela também fala sobre essa apropriação do trabalho pelo público. Ela escreve: a ideia de álbuns de família se transforma pela sequência ou sucessão em que os retratos são mostrados, como uma projeção de cenas, possibilita inserir o sujeito na experiência dessas memórias, e também do cinema. Essa disposição ainda está marcada pelo lugar da moradia e dos hábitos cotidianos. Por isso, revela a planta baixa de uma casa típica, sugerida ao relampejar das lembranças enquanto é possível circular pelo espaço expositivo. Ainda no meu artigo, eu trago partes do processo para a realização das fotos que compõem o trabalho. Com os retratos, eu queria de certa forma ativar a casa com cenas do cotidiano. E também os moradores aparecem com o rosto borrado, com a intenção de ampliar meu recorte pessoal para chegar a um imaginário social acerca da casa, e que facilitasse para o público preencher com suas próprias memórias. Além dos retratos, fotografei alguns objetos selecionados pelos moradores, arquivando detalhes do cômodo da casa. Essas fotos dos objetos são interesse da minha pesquisa, pois acabam também sendo reunidas nos arquivos de criação e incorporados aos meus processos, e que ajudam muitas vezes a entender e expor fatos familiares, vivências cotidianas ou reflexões artísticas. Por fim, o álbum de figurinhas é organizado seguindo a estrutura de um livro: capa, texto introdutório e capítulos. Esses ainda recebem o nome de cômodos: cozinha, sala, banheiro, quarto e quintal, por isso também do título Álbum de Figurinhas Casa. A narrativa que acompanha o álbum apresenta de forma poética a invasão e se propõe a alertar as pessoas sobre os costumes do meu lar. Assim, o álbum retrata uma casa que foi deslocada da realidade e transformada para dar um novo sentido ao evento. Concluindo, eu trago a casa arquivo como um lugar de encontro entre a memória narrativa e os documentos. É esse espaço onde a gente pode colocar lembranças e retirá-las em momentos de necessidade. É, eu comparo a casa arquivo a uma piscina funda, sendo a casa piscina e a água memória. É como mergulhar dentro de si, nessas profundezas da gente, e encontrar novos questionamentos e vontades de criação. Também estar na casa arquivo é estar aberto às formas de morar, habitar e ocupar, pois assim que possível eu vou mover o arquivo de Ambiente Tamandaré, Paraná, para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde continuarei a minha pesquisa junto ao PPGAV da UFPEL, e também eu acredito que essa mudança gerará novos sentidos e relações com o novo lugar, e que certamente possibilitará desdobramentos da pesquisa. Ainda prevejo outras conexões entre classificar, organizar e narrar memória e ficção. Aqui tem as referências utilizadas na pesquisa, no artigo. E muito obrigado pelo espaço.
e muito obrigado, pela atenção.